Oi pessoal, um prazer para mim estar com vocês aqui na Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Meu nome é Johanna e eu sou missionária da Palavra da Vida. Por quê? O que a gente foi fazer lá no Pará? Venha conosco nesse processo de conhecer a Deus, de ser uma obra de Deus em andamento, de servir a Ele onde quer que seja e de não servir mais os nossos próprios desejos, nossos próprios caprichos, né? Que Ele ajude vocês a servir a Ele, a ser dele, a andar com Ele cada dia mais. Ok, pessoal, agora a gente está em frente à minha casa. Esse é o meu filho, Natan, e a gente acabou de chegar no meu apartamento. Não sei porquê, mas ele fechou a casa. E vamos lá. Ok, gente, aqui bem-vindos à minha casa. Aqui estamos na cozinha. Você pode ver, o teto é diferente, com uma janela no teto. E aqui é o lugar do Natan estudar. E aqui temos a sala de estar. Como você pode ver, tem uma lareira por causa do frio. E janelas no teto, que é bem interessante, porque nós estamos num apartamento no último andar, que é o terceiro andar. Olá, pessoal! Estou aqui para apresentar a vocês a propriedade da Palavra da Vida na Hungria. Aqui atrás é o portão de entrada do terreno da Palavra da Vida na Hungria. Oi pessoal, aqui é a entrada da Palavra da Vida na Hungria. Essa casa faz parte já da Palavra da Vida. Aqui vocês estão vendo o portão e ali no seu lado esquerdo a placa é escrito Wall Eletsava, que significa Word of Life em inglês, e Eletsava é Palavra da Vida em húngaro, que é a língua que eles falam no país. Todas essas árvores pertencem à Palavra da Vida. Elas estão sem folhas porque aqui é inverno e nessa época todas as folhas caem e ficamos assim, com as árvores sem folhas. E está muito frio aqui hoje. Nós estamos com menos 6 graus. Mesmo que não tem neve, é bastante frio. E eu estou me aproximando da entrada para vocês verem o portão por onde eu entro. Esse é o portão de entrada de carro e esse aqui é o portão de entrada de pedestre. Aqui uma pequena guarita que só fica gente na época do acampamento. Lá na frente vocês estão vendo um prédio branco que faz parte do patrimônio histórico da Hungria, porque pertence à história da Hungria. Aquilo ali era o estábulo dos cavalos, o lugar onde se colocava os cavalos das pessoas que moravam aqui quando essa propriedade foi construída. Agora, ali funciona o refeitório na época de acampamento para os acampantes. Eles vão ter as refeições deles lá, o almoço, o café da manhã e o jantar. E para cá, a gente vai ver o castelo. Ali, ao longe, pro amarelo, vocês estão vendo o castelo que agora pertence à Palavra da Vida.
Esse castelo foi construído há mais de 150 anos atrás. É muito bonito e eu vou mostrar ele mais de perto para vocês. Olá, aqui estamos mais perto do castelo e só para dar uma ideia para vocês, eu resolvi gravar as nossas poças d'água. Vocês estão vendo essas coisas brancas aqui? São gelo e a poça d'água já totalmente dura, tá vendo? Meu pé passando na poça, isso escorrega muito. Se pisar aqui de qualquer jeito, você leva um tombo. Todo esse branco é gelo, gelo, gelo. Então, vocês estão vendo as poças d'água congeladas aqui. Essa daqui, ó, bem... meu pé escorregou, quase caio. Só para vocês terem uma ideia, ali é o estacionamento e estamos indo em direção ao castelo. Eu vou me aproximar. Esse inverno está bem frio, mas nós tivemos muito pouca neve e a neve que chegou já derreteu. Então agora a gente está nesse período em que ainda tem algum verde no chão, mas está tudo congelado, muito congelado. E aquelas arvorezinhas ali que estão verdes ainda, são árvores que chamam sempre verde. E é justamente isso, porque mesmo no inverno elas não ficam sem folhas como as outras. Interessante. Vocês estão vendo o castelo? Que bonito. Esse castelo foi construído por um homem muito importante da Hungria. O nome dele era Andrássy e ele era um judeu. Como eu já vou mencionar para vocês em outro vídeo a história do castelo, em outro momento a história do castelo, eu estou aqui mostrando para vocês a parte da entrada do castelo, que na verdade é o fundo do castelo. Olha aqui, estou gravando mais uma poça d'água congelada. Não sei se vocês conseguem ver, mas é água congelada. Está bem escorregadio, tudo branco aqui, bem congelado. Essa poça aqui tá bem congelada e quebrada, para vocês verem. Aqui nós estamos na lateral do castelo e esse castelo, como eu disse para vocês, que tem mais de 150 anos, é um castelo de verdade, é a sede da Palavra da Vida na Hungria, um país da Europa, e ele também é a sede da Palavra da Vida na Europa. O diretor da Palavra da Vida Europa mora aqui nesse castelo e o apartamento dele é ali no segundo andar. Aqui estamos no lateral do castelo, vendo ao fundo algumas coisas que pertencem também à Palavra da Vida aqui na Hungria. E já estamos quase chegando ao que é um lago aqui na propriedade da Palavra da Vida, que vocês vão ter a oportunidade de ver. O lago está praticamente congelado, ele é formado por um pequeno riacho que passa aqui na propriedade e já está bem durinho ali, não dá para nem chegar perto, mas não dá para andar em cima daquele lago ali, porque a camada de gelo ainda é muito fina. Lá bem ao fundo, no centro aqui do nosso vídeo, está a quadra. Aliás, são várias quadras e um campo de futebol muito bonito, quadra de basquete e tênis e também de futebol de salão. Ali na esquerda você pode ver uma ponte coberta, que é como atravessa o pequeno riacho para ir para as quadras. E aqui à minha esquerda você tem a frente do castelo.
que é muito bonito. Eu vou me afastar um pouco mais, mas essa entrada está interditada, como vocês estão vendo, porque o castelo está em reforma. Aqui estamos um pouco mais perto do lago. Acho que dá para ver a ponte ali à esquerda. E bem aqui no centro dá para ver a quadra. São quadras de basquete e de tênis, como eu já falei para vocês. Vou virar um pouco para vocês terem noção da propriedade. O que vocês estão vendo aqui, pilhas no chão, é folhas que caíram de todas as árvores no outono. E agora, tará, o nosso castelo. Sim, este é um castelo de verdade. E, como eu disse, a sede da Palavra da Vida aqui na Europa e aqui na Hungria. Oi, pessoal. Então, estou aqui com vocês, aproveitando essa imagem do castelo para contar um pouco da história do castelo para vocês e um pouco da história da Palavra da Vida. Esse castelo foi construído na segunda metade do século XIX, ou seja, por volta de 1855, 56. Portanto, esse castelo já tem mais de 150 anos. Esse castelo foi construído por um homem muito rico e muito importante aqui na Hungria. O nome dele era Andrássy. E esse homem era judeu, do povo judeu, do mesmo povo judeu que a gente ouve nas histórias bíblicas. E esse judeu era nascido aqui na Hungria, não foi nascido em Israel, mas para o judeu ser judeu, o que importa é a família onde ele nasceu, não se ele nasceu em Israel. Quem nasce em Israel é israelense, quem é judeu é de família judia. Ok? E aí, esse judeu teve esse castelo durante todo o período do início do século XX, nos anos 1900, até a Primeira Guerra Mundial. Durante a época da Primeira Guerra Mundial, esse castelo teve que ser abandonado pelos donos, foi desapropriado na Segunda Guerra Mundial e passou a pertencer ao governo da Hungria. Naquela época surgiu no mundo, durante essa mesma época, surgiu no mundo um pensamento que começou a governar muitas mentes de muita gente, especialmente aqui na Europa e num país chamado Rússia, que fica aqui perto. E esse pensamento era o pensamento comunista. Esse pensamento, entre outras coisas, afirma que Deus não existe, afirma que não vale a pena a gente se envolver com nenhuma religião, com nenhuma igreja. E por causa disso, em muitos lugares aqui na Hungria, que foi dominada por esse país chamado Rússia e por essa ideia de comunismo que tira a ideia de Deus, esse lugar foi usado pelo governo húngaro e pelo governo russo para treinar jovens daquela época sobre essa ideia comunista. Então, eles traziam jovens para aqui durante a época do verão e faziam com que esses jovens ouvissem muitas mensagens a respeito de como Deus não existia, como Deus não podia existir e também de como eles deveriam divulgar essas ideias do comunista, como eles deveriam espalhar em todo lugar, nas universidades, em todo lugar que eles fossem, a respeito dessa ideia de que Deus não existe, de que Deus não pode fazer nada por ninguém e religião nada mais é do que uma droga. Então, eles usaram esse castelo durante
toda a época do que a gente chama Guerra Fria, que é dos anos 1945 até o ano de 1989. No ano de 1989, uma coisa muito importante aconteceu na Alemanha, a queda do Muro de Berlim. E aí, na metade da Alemanha, que era comunista, o sistema, o pensamento comunista começou a desaparecer e a cair. E aí foi um efeito que aconteceu por todo o resto da Europa, inclusive aqui na Hungria, o comunismo caiu. E quando o comunismo caiu, o governo húngaro ficou muito aberto a ouvir sobre Deus. Na verdade, quis trazer a ideia de Deus de volta ao país. E sabe o que aconteceu? Eles conheceram a palavra da vida, conheceram um homem da palavra da vida e decidiram alugar esse lugar para a palavra da vida de graça, desde que a cada verão, o Palavra da Vida deixasse 400 jovens vir aqui para ouvir sobre Deus, para ouvir a palavra de Deus e para aprender como espalhar a mensagem do Senhor Jesus. Não é incrível uma coisa dessa? Um lugar que foi usado para espalhar a ideia de que Deus não existe, no final está sendo usado para treinar jovens a ouvir a palavra de Deus e a saber como espalhar a mensagem de Deus por todos os lugares. E agora, neste lugar, funciona o Instituto Bíblico Palavra da Vida, onde nós temos hoje 45 jovens aprendendo a respeito da palavra de Deus e aprendendo como espalhar a mensagem de Jesus. É fantástico. Eu não sei como isso encontra vocês, mas isso me empolga muito e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para contar para vocês a respeito desse Deus que sempre vence no final. Não adianta ninguém tentar vencê-lo, nenhuma ideia de que ele não existe vai permanecer, mas pelo contrário, esse nosso Deus vence no final. Ganhe essa mente, essa percepção, querido e querida, aprenda a respeito desse Deus, porque vale a pena. Ele é o Deus poderoso, o Deus que vive para sempre e que ganha as batalhas no final.